Olá, boa tarde, oitavo ano. Bem-vindos para a nossa aula de filosofia, ok? Então, nós estamos aqui ainda no capítulo 3, onde estamos falando a respeito, desse capítulo Somos Cidadãos do Mundo. Nosso último conteúdo falava a respeito do desenvolvimento sustentável, nós falamos um pouquinho a respeito disso. Finalizamos com o tópico para refletir, Carta da Terra, na página 61, vocês ficaram com as atividades das questões, vocês ficaram, na verdade, com as questões para reflexão. E hoje nós iremos partir para o tópico Cidadania e Solidariedade, que se encontra na página 62, apenas na página 62. Então, nós estamos falando, gente, um pouquinho a respeito sobre a cidadania em si, e como nós, seres humanos, iremos construir essa cidadania dentro da sociedade que nós fazemos parte. Eu já expliquei para vocês que o indivíduo ele só se considera um verdadeiro cidadão quando aquele seio da sociedade o recebe, Ou seja, se ele cumpre com os seus deveres, se ele paga todos os seus impostos, se ele não comete nenhum crime, ele é recebido, com todo o amor, todo o carinho por aquela sociedade. Porém, se ele se comporta de maneira contrária, de maneira adversa, ele é automaticamente expelido daquela sociedade, Então, se ele não cumpre com as suas obrigações, se ele não paga os seus impostos, se ele infringe as regras, se ele burla a lei, a sociedade tende a recriminá-lo também. Então, de certa forma, ser cidadão é fazer parte desse sentimento de pertencimento, A pessoa tem que querer ser cidadão. Ele tem que se sentir abraçado, incluído dentro da sociedade que ele vive, dentro da sociedade ao qual ele faz parte. Então, no nosso tópico Cidadania e Solidariedade, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, sobre o que seria ser realmente um cidadão, qual que é o conceito, de cidadania. Então, convido vocês a acompanharem a leitura do nosso texto de apoio juntamente comigo. A construção da ampliação da cidadania parte da realidade concreta em que as pessoas se encontram. Para uma massa faminta, sem casa, trabalho, perspectiva de futuro, nem para a realização do plano biológico, a construção da cidadania começa por essas necessidades. Então, é muito comum, quando você ouve esse termo cidadão, você imaginar uma pessoa que tem ali acesso a todos os seus direitos básicos e fundamentais, que são direitos de moradia, direito de alimentação, direito de segurança, de transporte, Todas as necessidades básicas que o indivíduo deveria ter ali sendo atendidas, sendo satisfeitas. Porém, quando nós falamos sobre cidadania, sobre ser cidadão, nós não estamos falando somente sobre isso. Nós estamos falando sobre um conjunto de ações críticas, políticas, filosóficas, que são capazes de inserir aquela pessoa, aquele ser humano, em uma sociedade. Então, quando vocês ouvirem esse termo cidadania, sim, ele está voltado para a aquisição dos seus direitos e também para o cumprimento dos seus deveres, Então, cidadania também significa ter direitos e cumprir com os seus deveres. Porém, cidadania também será, em outras palavras, a capacidade que o ser humano tem de se posicionar criticamente dentro da sociedade que ele vive, Tendo ali um pensamento crítico, tendo ali suas opiniões políticas, exercendo o seu papel como cidadão de forma plena, completa. Continuando. Nesse caso, o sentido da cidadania é poder comer, ter uma casa, trabalhar e ter uma esperança de vida. Mas no sentido ideal, ser cidadão implica no fazer-se agente crítico e político, o que requer um processo de humanização, isto é, superação da alienação através da educação, organização política, identidade cultural, informação, comunicação e emancipação.
Então, o cidadão pleno, ele não precisa ou ele não pode simplesmente estar ligado em seus direitos e deveres. Um cidadão pleno, ele também precisa ter a capacidade de atuar de forma positiva na sua sociedade, na comunidade em que ele está inserido. Então, ele precisa ter consciência do que a comunidade precisa, do que as pessoas naquela sociedade têm necessidade. Se ele, enquanto cidadão, pode exercer alguma função que vá contribuir para aquela sociedade, para aquela comunidade, se ele individualmente tem condições de exercer uma postura mais cidadã no sentido de suprir essas necessidades, então tudo isso envolve um cidadão. Então nós temos direitos, nós temos os deveres, nós temos a postura crítica, nós temos a postura política. Tudo isso vai, no final das contas, culminar para uma postura cidadã plena, né, completa. A conscientização consiste na capacidade crítica de intervenção na realidade, de uma forma criativa e solidária. Portanto, é um processo de formação crescente e cumulativo. Ou seja, você aprende a ser um bom cidadão desde criança, né? Basicamente é isso que o texto está nos indicando, que desde pequenos, sendo instruídos tanto pela nossa família, como pela nossa escola, ou como pela a igreja que nós frequentamos, por exemplo, nós somos ali moldados, né? Nós somos modelados para sermos um cidadão de bem, para sermos uma pessoa boa, para agirmos em conformidade com os bons costumes, os bons princípios e a boa moral. Não é uma dádiva que alguém doa para um não cidadão, mas é uma conquista gradativa e que deve ser constantemente buscada para que todos possam ter uma vida sempre mais digna e feliz. O exercício da cidadania ativa e organizada leva à transformação dos indivíduos e das estruturas sociais. É uma cidadania que valoriza o lazer, o pensar, o prazer, a intuição, o corpo, a criatividade, a festa, o diálogo, a poesia, a música, etc. Cidadania significa também participação ativa nos processos decisórios, direito ao conhecimento, acesso aos bens materiais, culturais e simbólicos socialmente produzidos, trazendo para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade. Nós estamos passando por um processo, neste momento, né, nós estamos passando por um processo democrático de participação cidadã, que é a escolha dos políticos que irão representar o nosso município, né, a partir do ano de 2021. Então, quando nós nos colocamos diante da sociedade, ouvimos a proposta de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, nós estamos exercendo a cidadania na sua forma mais simplória, né? Na sua forma mais simples, mais cotidiana. Porque muitas pessoas imaginam que o voto é algo que se pode trocar, que se pode vender, né? Quando, na verdade, o voto deveria ser, na sua essência, uma forma de manifestar a sua participação cidadã, ou seja, manifestar o seu posicionamento diante da sua sociedade. Buscar, através do seu voto, escolher os melhores representantes, né? E não as pessoas com as quais você se identifica, ou as pessoas com as quais a sua família sempre votou, né? Porque muitas vezes nós precisamos chegar em consensos retirados da nossa própria atuação, né? Da nossa própria observação. E o voto, ele deveria seguir essa linha de pensamento, de que o cidadão deveria escolher por livre, né, espontânea vontade, baseado na proposta dos candidatos, baseado em seus discursos, baseado em seus debates, né? O que a gente ainda vê acontecer muito é essa escolha baseada na paixão política, né? Baseado naquilo que os nossos familiares nos candidatos que os nossos familiares já acompanham. Não que essa não seja uma forma válida de escolha, claro que é. Porém, nós também podemos e devemos estar abertos
para exercer a nossa cidadania de forma crítica, né? De forma consciente. Cidadania significa também participação ativa nesses processos decisórios, como eu acabei de falar, né? Direito ao conhecimento, acesso aos bens materiais, culturais e simbólicos socialmente produzidos. A construção de uma cidadania plena exige um sábio equilíbrio entre os espaços público e privado, entre a vida local e a dimensão global. A globalização do mercado, que exclui a maioria, é necessário contrapor a globalização da solidariedade, capaz de gestar uma economia e um desenvolvimento sustentável que incluam todos os cidadãos. Então é muito difícil, na sociedade que nós estamos presenciando nesses últimos anos, ter uma postura cidadã solidária, né? Onde as pessoas estão realmente preocupadas em acolher todas as outras pessoas, em receber todos os cidadãos, não importa cor, raça, religião, né? Manifestações políticas. E isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente, né? De buscar exercer uma cidadania da melhor maneira possível, uma cidadania plena, uma cidadania consciente e que esteja ali voltado para o nosso bem-estar, não para o seu bem-estar, né, exclusivo, específico, mas para o bem-estar do grupo, para o bem-estar de toda a comunidade, para o bem-estar de todas as pessoas, né, sempre pensando no coletivo, sempre pensando no conjunto. Isso é bom para o conjunto, isso é bom para as pessoas. Então, se isso for bom para as pessoas, então deve ser observado, né? E deve ser aceito, pregado, difundido. Então, basicamente, nosso conteúdo de hoje se encerra, né, no tópico a cidadania e solidariedade. E vocês terão a atividade de interpretação, que se encontra na página 63 e 64, ok? Só um lembrete, as pessoas que estão assistindo às aulas presenciais, não é necessário me enviar a fotografia da atividade, eu posso corrigir o livro de vocês em sala, tudo bem? Então, bons estudos, meus queridos, qualquer dúvida estou à disposição. Até a nossa próxima aula.